Moto G10 foi lançado com características já conhecidas do E7 Plus, mas trouxe algumas mudanças adicionais, além da promoção de linha E para G. Será que só isso basta para ter um basicão melhor? Vamos descobrir a resposta agora no comparativo do Tudo Celular. Olhando os dois aparelhos de frente, você certamente terá dificuldades para diferenciar um do outro. Isso porque eles têm praticamente as mesmas dimensões e pesam exatamente os mesmos 200 gramas. Sem contar o Note em forma de gota que está presente na dupla, além de termos aqui as mesmas bordas grandes. As mudanças de uma geração para outra começam a ser sentidas ao virar os smartphones. A traseira totalmente lisa do E7 Plus deu lugar a um acabamento fosco acetinado no G10, que não acumula tantas marcas de dedo. As câmeras também saíram do bloco centralizado e foram para o canto esquerdo, mas o leitor biométrico segue no meio onde fica o logo da marca. A gaveta segue híbrida, então você terá que escolher entre um segundo chip de operadora e um cartão microSD. Pelo menos a Motorola finalmente abandonou a porta microSD para adotar o USB-C no seu modelo de entrada. Apesar de ser idêntico na frente, o G10 trouxe algumas mudanças para melhor e inicia o comparativo com o ponto. As principais características de tela não mudaram do E7 Plus para o G10, ou seja, você vai ter 6,5 polegadas em qualquer uma das opções. Eles também vêm com a resolução HD Plus e 60 Hz de taxa de atualização. Isso significa que se você quiser animações com boa fluidez, estas não são boas alternativas. O aproveitamento frontal também não tem grandes alterações, já que os tamanhos do display e do corpo não mudam. O contraste é satisfatório dos dois lados, só que o brilho do Moto mais antigo ainda é superior, o que o torna um dispositivo melhor de ser usado fora de casa em dias ensolarados. Pelo brilho melhor, o E7 Plus empata o duelo. A Motorola mais uma vez economizou e não trouxe som estéreo em nenhum dos dois celulares. A potência também é mediana em ambos os lados, sem contar o foco apenas nos agudos, longe do equilíbrio. Se você quiser uma experiência melhor, é obrigatório o uso de fones de ouvido. Pelo menos tanto o G10 quanto o E7 Plus trazem o acessório na caixa e contam com conector físico no corpo. Com a mesma qualidade de áudio, temos um empate. Por se tratar de uma geração mais nova, o Moto G10 já sai da caixa com Android 11, enquanto o E7 Plus ainda vem com o 10. Nos dois casos, você vai ter uma interface quase sem modificações pela fabricante. As customizações incluem mudar a fonte, formato e cores dos ícones, mas o modelo mais novo ainda entrega os famosos gestos para ligar a lanterna e abrir o app de câmera, algo que ficou de fora do smartphone de 2020. Outro ponto importante é sobre updates. A Motorola não garante atualizações de sistema para seus aparelhos mais básicos, então, nesse caso, é uma vantagem maior já ter um produto que venha com Android mais recente de maneira nativa. Portanto, o G10 marca o ponto em software. No hardware, temos a mesma configuração nos dois smartphones. Você vai encontrar a plataforma Snapdragon 460 combinada com 4 GB de memória RAM, mas os componentes idênticos não resultaram no mesmo desempenho. O nosso teste de velocidade mostrou que o G10 é mais lento na abertura de apps e não consegue reabrir os apps em segundo plano com a mesma rapidez que o E7 Plus. Pelo menos quem gosta de números de benchmarks não vai estranhar essa diferença. O Antutu teve uma ligeira vantagem para o mais antigo, da mesma forma que o Geekbench. Porém, nada tão absurdo como o Tudo Celular registrou no teste de abertura de apps. Não é uma novidade que aqui temos dois celulares que não foram feitos para jogos. Então esteja ciente que apenas os games mais leves vão rodar com boa fluidez na dupla. Com uma performance mais otimizada no nosso teste de desempenho, o E7 Plus pontua mais uma vez. Outro componente que a Motorola não mexeu foi a bateria. Os mesmos 5.000 mAh do E7 Plus foram mantidos para o G10, só que o mais novo foi o que conseguiu durar mais tempo fora da tomada, com uma vantagem de mais de 3 horas, como mostrou o nosso teste de bateria. Ambos chegam com um adaptador de tomada de 10 watts, então não espere um carregamento rápido aqui. Você precisará de uns minutos a menos para chegar aos 100% no Moto de 2021, mas ainda continua beirando as 3 horas totais. O G10 leva o ponto pela maior autonomia. Talvez o quesito de maior mudança tenha sido o conjunto de câmeras.
O duplo do E7 Plus agora é quádruplo para o G10. A principal continua com 48 megapixels, que pode registrar uma quantidade satisfatória de detalhes e boa nitidez, com uma ligeira vantagem ao Moto de 2020 à noite. A lente de desfoque dos dois também consegue desempenhar o papel em condições bem favoráveis, mas sofre bastante com cenários mais complexos. O Moto G10 tem sensores ultra-wide e macro. O primeiro costuma suavizar as fotos e deixar os ruídos mais visíveis. Ainda assim, corrige bem a distorção nos cantos. Já o último tem resolução baixa e não registra tantos detalhes, sem contar a falta de foco automático, que já limita muito o uso. O G10 anota mais um ponto pelo conjunto mais versátil e de melhor qualidade. Temos dois celulares capazes de filmar em Full HD, porém só o Moto G10 suporta 60 fps. Nos 30 fps, o mais novo também consegue usar estabilização, algo ausente no E7 Plus. Pelo menos a captura de áudio na dupla é estéreo, mesmo sem lidar tão bem com ruídos de vento. Mais um ponto para o G10. Se no conjunto traseiro tivemos alguma evolução, o mesmo não dá para dizer da câmera de selfies. A frontal manteve os 8 megapixels e segue com os mesmos problemas, com destaque para a perda considerável de detalhes e nitidez com baixa iluminação. As gravações são Full HD em ambos. Temos um novo empate. Ser promovido de linha E para G também afetou o preço de lançamento do G10, que chegou ao Brasil por R$ 1.700, 200 a mais que o antecessor. E essa diferença ficou mantida no varejo nacional, mas com valores mais baixos. Já dá para achar o E7 Plus na faixa de R$ 1.000, por exemplo. Sabemos que a quantia é significativa no bolso do consumidor. Por isso, o Moto E Plus finaliza o comparativo com o ponto. Temos o vencedor. O G10 venceu o E7 Plus por uma diferença bem pequena que traduz as poucas evoluções de uma geração para outra. O que realmente elevou o placar do Moto mais recente foi o conjunto de câmeras, algo que realmente avançou neste modelo. De resto, o design é outro ponto positivo, enquanto a bateria rende melhor com a mesma capacidade. Do lado do celular mais antigo, destacamos a tela com brilho forte e o desempenho que resultou em menos tempo total para concluir nossos testes. Fora que o preço dele está mais em conta no mercado brasileiro, que acaba por compensar a compra neste momento. Chegamos ao final de mais um comparativo. Qual é a sua avaliação sobre este placar apertado que tivemos? Você considera que houve evolução de uma geração para outra? Pode interagir com a gente no espaço abaixo. Fica ainda o nosso convite para conferir este duelo em texto lá no tudocelular.com. Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima!